uma boa noite a todos os internautas que nos acompanham na nossa TV online. Hoje estou muito feliz por esta oportunidade de estar aqui transmitindo a palavra do Senhor. E neste momento tão especial, onde Deus quer falar comigo e com você, possamos abrir o nosso coração e deixar Deus falar conosco nesta noite. Hoje vamos falar sobre algumas armas para obter uma batalha vitoriosa. E eu quero começar contando uma pequena ilustração. No mundo em que nós vivemos, nós já passamos por várias guerras, conflitos, batalhas. E geralmente um soldado que vai para uma batalha, o que ele precisa fazer? O que você acha? Ele precisa de um preparo, ele precisa levar consigo as suas armas, o seu capacete, o seu escudo, o seu colete e entre várias outras armas para batalhar. Porque, gente, coitado, né, de um soldado que vai para uma batalha sem um preparo, sem levar consigo as suas armas, ele irá ganhar ou perder? Muito provável que ele irá perder. E eu creio que todos nós não gostamos de perder. E você, gosta de ganhar ou perder? Eu, particularmente, eu gosto de sempre estar ganhando. Mas é claro que nós sabemos que nem sempre é assim. Mas o que eu quero dizer é que muitas das vezes nós perdemos pelas escolhas que fazemos. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu e você, nós vivemos em uma batalha espiritual, onde anjos bons e anjos ruins estão sempre ao nosso redor. E geralmente sempre tem aquele momento, né, onde nós estamos fazendo algo e aí de repente surge aquela dúvida, né? Pode ou não pode fazer? E aí nós ouvimos duas vozes, né? Uma falando assim: ah, é besteira, não tem nada a ver você fazer, é coisa pequena. E aí você ouve outra voz lá no fundinho: olha, não faça isso, Deus não se agrada disso. E com você, já aconteceu isso? Lembra aí um momento em que isso aconteceu com você? Todos nós passamos por isso. Sempre temos aquele momento onde nós estamos fazendo algo e aí surge aquela dúvida: pode ou não pode fazer? E aí você ouve as duas vozes, né? E como soldados de Jesus, Deus ele deixou para nós as armas para que possamos ter uma batalha vitoriosa. Mas antes de eu falar sobre essas armas, vamos entender um pouquinho como começou essa batalha. E nós achamos essa resposta na Bíblia, em Apocalipse 12, 7 e 9. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Então é assim, gente, desde que Lúcifer ele se rebelou contra a autoridade divina, desenvolveram-se duas classes de seres criados por Deus. E depois de um longo tempo, Deus ele decidiu expulsar Satanás do ambiente celestial. E depois de seu afastamento das cortes celestiais, Satanás ele trouxe consigo sua rebelião contra o sábio governo de Deus para o planeta Terra. E depois, tendo Adão e Eva se submetido ao poder do inimigo, e agora o que aconteceu? Agora todos os seus descendentes foram envolvidos nessa grande batalha entre o bem e o mal, entre o pecado e a justiça. Então, o que nós devemos entender? Nós devemos entender que existem dois poderes. O bem, que é governado por Jesus, e o mal, que é governado por Satanás. Devemos reconhecer que, de fato, o nosso arqui-inimigo ele é muito mais poderoso do que nós. E devemos entender que a vitória ela pode ser obtida sim, porém, jamais por poder humano. Nós vamos ler em Efésios 6, 13, que aqui vai nos mostrar da onde que vem esse poder, né? Já que nós não podemos vencer pelas nossas próprias forças. E como nós podemos obter esse poder?
tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficar firmes. Então aqui nós vimos que o poder vem do Senhor. E como nós podemos obter esse poder? É nos revestindo da armadura de Deus. Vamos ler agora em Efésios 6:14, que nos diz assim: mantenham-se firmes, cingidos-se com o cinto da verdade. Então aqui vem falando sobre a primeira arma, que é o cinto da verdade. Mas você pode estar pensando aí, não estou entendendo nada, cinto da verdade, o que é isso? Mas eu vou explicar, vamos por parte. Então primeiro nós precisamos entender, descobrir o que é a verdade. Essa pergunta tem levado muitos filósofos a em busca de uma resposta, mas muitas vezes eles acabam complicando. Contudo, a Bíblia deixa afirmações claras a respeito dessa pergunta. E a resposta para essa pergunta está em João 14:6. Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, seja a sua resposta? Quem é a verdade? Então aqui deixa claro que a verdade é Jesus. Então a primeira armadura, a primeira arma é o quê? Consiste em revestir-se de Cristo. Mas o que seria revestir-se de Cristo? Revestir-se de Cristo significa você rejeitar a sua própria justiça e aceitar a justiça de Cristo. Revestir-se de Cristo significa total submissão ao Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele tem a missão de guiar o pecador a Cristo. E também é Ele que ilumina a nossa mente para que nós venhamos compreender a palavra do Senhor. E nós vamos agora, eu gostaria de ler com vocês, calma aí. Então vamos lá, nós já descobrimos o que é a verdade. E agora surge outra pergunta, mas como conhecer a verdade? Como conhecer a Jesus? Então, vamos pensar comigo. Como geralmente nós conhecemos uma pessoa? Geralmente nós conhecemos uma pessoa primeiro perguntando o nome dela, onde que ela mora, coisas associadas à vida dela. E um ponto que eu gostaria de destacar com vocês é que nós não conseguimos conhecer realmente a pessoa quem é em um dia apenas. É aos pouquinhos. E de repente você torna-se tão íntimo da pessoa, tão melhores amigos, que agora você passa a contar tudo para ela. Até aqueles mínimos detalhes que faz toda a diferença. E agora, pensa aí você, nos seus amigos, aqueles amigos mais chegados, aqueles amigos mais íntimos. Como que você conheceu eles? E o que eu quero dizer com essa ilustração? Eu quero dizer que é assim também que nós conhecemos a verdade, que nós conhecemos a Jesus que é a verdade. Estudando a vida dele, estudando os seus ensinos, estudando as suas obras, estudando o seu caráter. E tudo isso nós encontramos na Bíblia. E nós também não conseguimos conhecer a Jesus em apenas um dia. É aos pouquinhos, é constantemente lendo a sua palavra. E eu gostaria de ler com vocês, no livro A Verdade sobre os Anjos, a página 194. Esse livro, Ellen White comenta a batalha a batalha espiritual que vivemos. Agentes satânicos sob forma humana tomarão parte nesse último grande conflito para obter-se a edificação do reino de Deus. Anjos celestiais em aparência humana também estarão no campo de ação. Os dois partidos antagônicos prosseguirão existindo até o encerramento do último grande capítulo da história deste mundo. E agora eu pergunto para você, quanto tempo você tem tirado para ler a Bíblia? E nessa quarentena, você tem tirado mais tempo para fazer o quê? Nós vivemos em um mundo em que
existem diversas opiniões, né? Um prega isso, um prega aquilo. Muitas pessoas falam totalmente o contrário do que as outras pessoas pensam. E em meio a tudo isso, nós paramos e pensamos, em quem eu devo acreditar? Em quem dos dois está falando a verdade? Então, o conselho de Deus que Ele nos dá é esse. Em João 5:39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, a resposta está na Bíblia, né? Ou seja, então, tudo que a pessoa falar, seja pastor, seja obreiro, nós precisamos examinar na Bíblia. Se tudo que ele está falando está dentro da Bíblia. E é assim que nós encontramos se a pessoa está falando a verdade ou não. E nós devemos aproveitar estes momentos para estudarmos a palavra de Deus. Porque na Bíblia vem falando que haverá um tempo em que muitos terão fome e sede. Não fome de pão, não sede de água, mas sim fome e sede da palavra de Deus. E o mais triste é que muitos procurarão e não encontrarão. Então agora acorda, o momento é agora. Não temos tempo a perder. E agora vamos para a segunda arma, que essa arma, gente, também é indispensável, que é a oração. Então, gente, vamos entender o que é a oração, afinal. Oração é o abrir o coração a Jesus como um amigo. Então, assim como nós conversamos com um amigo, contamos tudo para ele, nós devemos ser assim com Jesus. Mas vamos entender como é que era a comunicação de Deus para com o homem antigamente. Então, antigamente, Adão e Eva falavam face a face com Deus. E com o pecado no mundo, ele trouxe várias consequências. E um deles foram a separação de Deus e o homem. Agora, nós só temos, através da oração, que nós podemos comunicarmos com Deus. Então, existem várias maneiras de Deus comunicarmos conosco, mas só temos uma maneira de comunicarmos com Ele, que é através da oração. E eu quero ler com vocês, no Caminho a Cristo, páginas 63 e 64. Temos que orar em família. Mas, acima de tudo, não devemos negligenciar a oração secreta, pois é ela que sustenta a nossa vida espiritual. É impossível que a espiritualidade de uma pessoa floresça se a oração for negligenciada. Então, aqui na Bíblia, nós vemos que existiu vários homens de oração, né? E Deus fez grandes maravilhas na vida desses homens. E eu queria citar alguns deles. Josué, Davi, também Moisés. Nós estamos estudando uma lição que fala sobre o povo de Israel. E nós vimos que Moisés, ele sempre nas suas dificuldades, sempre quando o povo estava murmurando, ele não se desesperava. Ele sempre clamava ao Senhor em busca de solução. E temos vários outros homens que foram homens de oração. E agora eu te pergunto, você tem sido homem, mulher ou adolescente ou jovem de oração? Precisamos orar nesses últimos tempos. Assim como nós acabamos de ler que nesses últimos tempos, Satanás, ele usará pessoas para falar contra a palavra do Senhor. E em Mateus 24 também vem relatando que surgirão falsos profetas. E se nós não lermos a palavra de Deus, se nós não orarmos ao Senhor, neste momento, nós seremos enganados. Mas nós devemos ter sempre em mente que nós vivemos em uma batalha espiritual. E só conseguiremos vencer essa batalha, resistir às tentações de Satanás que vem sobre nós, se nós usarmos essas armas que Deus deixou para nós. Então, meu desejo é que eu e você, nós possamos, nestes momentos tão
que muitas pessoas podem estar pensando que está perdendo muito tempo nessa quarentena, onde podia estar trabalhando, mas não podem. Mas se você pensa assim, não pense mais. Pense como uma oportunidade de Deus estar dando para nós. Uma oportunidade que Deus está dando para nós nos aproximarmos mais dele. Uma oportunidade de nós refletirmos sobre a nossa vida. Pararmos um pouquinho e pensarmos realmente qual é o sentido da vida. Qual é o verdadeiro propósito em que estamos aqui. Então, meu desejo é que nesses momentos nós possamos nos achegar mais a Jesus. Amém? Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.